Na manhã de 11 de abril de 2016, uma vizinha estava trabalhando na mesa da sala de jantar quando ouviu a porta dos fundos da casa de Helen Bailey abrir e fechar várias vezes. Ela chegou a se levantar para olhar, porém não viu ninguém. Depois, tudo ficou em silêncio. 4 dias depois, o noivo de Helen telefonou para a polícia, relatando o seu desaparecimento. Polícia, em que posso ajudar? Olá, minha noiva está desaparecida desde segunda-feira e ninguém consegue falar com ela. Ela disse que iria viajar por alguns dias, mas nunca chegou ao lugar para onde disse que iria. Então, decidimos que era hora de comunicar o desaparecimento. Ela deixou um bilhete dizendo algo como: "Preciso de um tempo sozinha. Por favor, não tente entrar em contato comigo." Qual é o nome da sua noiva? Helen Bailey. Enquanto registrava o desaparecimento de Helen, seu noivo, Ian Stewart, não conseguiu se lembrar de coisas básicas como a data de nascimento de Helen, sua altura, a cor dos olhos. Eu realmente não consigo lembrar agora. Desculpe. Como é possível eu não lembrar da cor dos olhos dela? Isso é horrível. Ian contou que no bilhete, Helen dizia que iria para Broadstairs, uma cidade litorânea localizada a cerca de 2 horas e meia dali, onde eles tinham uma casa de campo. Porém, quando a polícia foi até a casa, não encontrou nenhum sinal de Helen. Os investigadores realizaram buscas por toda a região, analisaram centenas de horas de imagens de câmeras de segurança e investigaram cada pista disponível. Mas não encontraram nada. Segundo Ian, na manhã do dia 11, Helen colocou um velho edredom e algumas caixas em seu carro para serem levados ao centro de descarte de resíduos. Depois, ela permaneceu algum tempo em seu escritório. Ele voltou para a cama porque estava cansado. Em seguida, Helen saiu para comprar leite e algumas outras coisas. 3 meses se passaram, até Helen ser encontrada, dentro de algo que ninguém poderia imaginar. Mas para entender como uma escritora famosa, admirada por milhares de leitores, desapareceu sem deixar rastros, precisamos voltar alguns anos. Helen Elizabeth Bailey nasceu em 22 de agosto de 1964, perto de Newcastle, na Inglaterra. Desde muito pequena, adorava escrever. Mantinha diários, fazia anotações o tempo todo e vivia cercada por cadernos. Depois de terminar os estudos, formou-se em fisiologia. Seu plano inicial era se tornar cientista forense. Sempre teve fascínio por cenas de crime, o que é uma coincidência inquietante, considerando o que aconteceu anos depois. Helen nunca chegou a trabalhar nessa área. Em vez disso, mudou completamente de carreira e entrou para o ramo do marketing, participando de campanhas relacionadas a marcas e personagens famosos como Nintendo e Garfield. Helen passou mais de 30 anos vivendo e trabalhando em Londres. Durante o dia, ela trabalhava em campanhas publicitárias para programas de televisão. À noite, continuava escrevendo. Com o tempo, publicou mais de 20 livros entre romances juvenis, livros infantis e coletâneas de contos. Em 1996, casou-se com um homem chamado John Sinfield, diretor de uma empresa de licenciamento. Em fevereiro de 2011, o casal decidiu fazer uma viagem para Barbados, o lugar onde haviam se casado anos antes. Porém, Helen jamais imaginou que aquela seria a última viagem ao lado do marido. Em uma manhã, enquanto Helen descansava na praia, ouviu o marido gritar por socorro. Ela nada pôde fazer além de assistir, impotente, enquanto seu marido era arrastado para o mar por uma forte corrente de retorno. John morreu afogado. Os dois estavam casados há 15 anos. Depois da tragédia, Helen não conseguia mais escrever. O luto a paralisou completamente. Na tentativa de lidar com a dor, ela criou um blog chamado Planet Grief. Era uma forma de organizar seus próprios sentimentos e, ao mesmo tempo, abrir espaço para que outras pessoas enlutadas compartilhassem suas histórias. O blog rapidamente se transformou em uma comunidade. Helen publicava sugestões de livros, sites e recursos que poderiam ajudar pessoas em diferentes fases do luto. Por meio do blog e, mais tarde, de seu livro de memórias, Helen ajudou inúmeras pessoas que enfrentavam perdas semelhantes. Em seu livro, When Bad Things Happen in Good Bikinis, Quando Coisas Ruins Acontecem em um Belo Biquíni, na tradução livre,
escreveu sobre terapeutas do luto, sobre ir sozinha a festas, enfrentar o Natal e, eventualmente, voltar a namorar. E em outubro de 2011, ela conheceu Ian Stewart em um fórum online, voltado para pessoas enlutadas. Ian também era viúvo e pai de 2 filhos. A amizade entre os dois evoluiu rapidamente para um relacionamento amoroso. Helen costumava chamá-lo carinhosamente de meu lindo viúvo grisalho. Eles ficaram noivos e mudaram-se para uma casa em um condomínio fechado na charmosa cidade de Royston, em Hertfordshire. Viviam com os 2 filhos de Ian e com Boris, o inseparável Dachshund que Helen havia criado desde o casamento com John. Depois de tanta dor, parecia que finalmente ambos haviam encontrado uma nova chance de serem felizes. Porém, em 15 de abril de 2016, pouco antes das 4 da tarde, o serviço de emergência recebeu a ligação de Ian relatando o desaparecimento de Helen. Tudo indicava que ela havia saído na tarde do dia 11 para caminhar com Boris. O problema era que ninguém tinha notícias dela desde então. Vizinhos e amigos imaginaram que o ritmo intenso de trabalho talvez a tivesse levado a se afastar temporariamente. Além da casa em Royston, Helen possuía uma segunda propriedade em Broadstairs, à beira-mar, para onde costumava viajar quando queria escrever ou descansar. Mas ao verificarem a propriedade, ficou claro que nem ela, nem qualquer outra pessoa apareciam por lá há algum tempo. Durante um novo depoimento, os investigadores pediram que Ian reconstruísse detalhadamente tudo o que havia acontecido no dia 11 de abril. Ian explicou que havia ido ao escritório do advogado, mas percebeu que tinha levado os documentos errados. Voltou rapidamente para casa. Encontrou os papéis corretos sobre uma mesa. Chamou por Helen. Ela não respondeu. Então imaginou que estivesse passeando com Boris. Retornou ao escritório do advogado apenas para entregar os documentos e voltou imediatamente para casa. Helen continuava desaparecida. Foi então que concluiu que ela provavelmente havia viajado para Broadstairs. Os investigadores voltaram a examinar a casa de campo. Ao analisar o histórico do roteador de internet, descobriram algo curioso. Desde o desaparecimento, o celular de Helen permanecia desligado. Mas, em 16 de abril, 5 dias depois, ele havia se conectado brevemente ao Wi-Fi da residência. Aquilo trouxe uma nova esperança. Será que Helen realmente havia estado ali? Na sequência, outra descoberta reforçou essa possibilidade. As contas bancárias mostravam movimentações financeiras recentes. A polícia chegou a considerar que Helen estivesse usando outra identidade para permanecer escondida, mas uma análise mais detalhada revelou outra realidade. Uma transferência automática da conta pessoal de Helen para a conta conjunta havia aumentado de 600 para 4.000 libras mensais. Além disso, seu cartão bancário havia sido usado para renovar um carnê anual de 3.000 libras para assistir aos jogos do Arsenal. Ficou claro que não era Helen quem fazia aquelas movimentações. Era Ian Stewart. Os investigadores voltaram à casa do casal. Precisavam conversar com Ian com urgência. Mas ao chegarem à residência, tiveram uma surpresa. Ian Stewart não estava lá. Ele tinha viajado sozinho para a Espanha. A viagem havia sido comprada para o casal, mas ele decidiu não desperdiçá-la. Segundo contou depois, acreditava que Helen gostaria que ele fosse mesmo assim. Para muitas pessoas, porém, essa atitude não demonstrava a preocupação de alguém desesperado pelo desaparecimento da noiva, mas sim a frieza de alguém completamente indiferente ao que havia acontecido. Depois de 2 semanas aproveitando o sol da Espanha, Ian voltou para casa. Quem o aguardava era a polícia. Ele foi novamente levado para prestar depoimento. O senhor foi a última pessoa a vê-la com vida. Esperou 4 dias para comunicar o desaparecimento. Suas explicações sobre seus movimentos no dia 11 são extremamente vagas. No dia seguinte, o senhor foi até Broadstairs. O senhor viu Helen no dia 16? Porque, de acordo com os dados técnicos que possuímos, o celular dela estava em Broadstairs, e o senhor também. O senhor matou Helen Bailey? Não tenho nada a declarar. Em seguida, Ian permaneceu em silêncio. Não respondeu a nenhuma pergunta. Sua linguagem corporal transmitia arrogância. Durante todo o interrogatório, manteve uma postura distante, quase indiferente. Era como se considerasse ofensivo
sequer estar sendo questionado. Na mente dele, enquanto a polícia não tivesse um corpo, não existia caso algum para responder. Mesmo sem ter encontrado o corpo de Helen, os investigadores acreditavam que ela havia sido assassinada. Mas será que o assassino esteve o tempo todo diante dos olhos da polícia? Como conseguiu enganar os investigadores durante 3 meses? E o que realmente aconteceu no dia do desaparecimento? Voltando ao fatídico dia 11 de abril de 2016, pouco antes das 3 horas da tarde, Ian Stewart saiu de casa para uma consulta médica. Ele tinha uma consulta marcada pela manhã, mas telefonou dizendo que estava com problemas no carro e remarcou o atendimento para mais tarde. Quando finalmente chegou ao consultório, o médico o descreveu como uma pessoa distante e emocionalmente desligada. Depois da consulta, Ian fez mais uma parada. Desta vez registrada pelas câmeras de segurança, ele foi até um centro de descarte de resíduos e jogou fora um velho edredom. Em seguida, visitou o advogado de Helen, que estava conduzindo a venda de um dos imóveis dela. Ian insistiu para que a venda fosse concluída o quanto antes. O advogado explicou que isso não seria possível sem a presença de Helen. Era estranho que alguém cuja noiva estava desaparecida parecesse muito mais preocupado em vender um imóvel do que em encontrá-la. Mais tarde, naquela noite, Ian dirigiu até a cidade, assistiu à partida de boliche de um dos filhos e os dois foram jantar em um restaurante chinês. Ele ainda enviou para o celular de Helen uma mensagem contendo apenas 2 beijos. 2 dias depois, amigos e familiares estranharam o fato de não conseguirem falar com Helen. Ian explicou que ela havia viajado para Broadstairs. O irmão de Helen ficou preocupado, porque era extremamente incomum passar 2 dias sem qualquer contato com ela. Então, decidiu ir pessoalmente até Broadstairs. Conversou com vizinhos, comerciantes e moradores da região. Ninguém a havia visto. Percebendo que o desaparecimento começava a chamar a atenção, Ian resolveu registrar oficialmente o sumiço de Helen. Ele afirmou que Helen havia deixado um bilhete, mas nunca conseguiu apresentá-lo. Também não sabia reproduzir exatamente o que estava escrito. Na verdade, ninguém jamais viu esse suposto bilhete. Depois, ele disse que o havia jogado fora. Tudo indicava que esse bilhete nunca existiu. Os investigadores descobriram que Helen havia deixado todo o seu patrimônio para Ian. Os dois eram beneficiários um do outro e, caso algo acontecesse com Helen, Ian seria financeiramente beneficiado com uma fortuna superior a 3 milhões de libras. Diante de todas as evidências reunidas, a polícia acreditava finalmente ter elementos suficientes para provar que Helen Bailey havia sido assassinada por Ian Stewart. Em 11 de julho, exatamente 3 meses após o desaparecimento, policiais chegaram à residência pouco depois das 7 horas da manhã para prender Ian. Ele parecia completamente abatido e desarrumado. Agia como se estivesse genuinamente confuso com a presença dos investigadores. Levava as mãos ao rosto repetidas vezes, esfregando a cabeça e a face, demonstrando aparente perplexidade por estar sendo preso. Como Ian não demonstrava qualquer intenção de colaborar, os investigadores precisavam agir rapidamente. Eles só poderiam mantê-lo preso por até 96 horas. Então, decidiram rever cuidadosamente as imagens gravadas no momento da prisão. Foi quando perceberam um detalhe que havia passado despercebido. No instante em que estava sendo preso, a última coisa que Ian fez foi se virar para o filho e dizer: "Ah, a garagem ficou aberta." Foi uma frase tão banal que qualquer pessoa teria ignorado. Mas aquilo chamou a atenção dos investigadores. Durante 2 dias, equipes especializadas e cães farejadores vasculharam cada centímetro da propriedade. A casa, o terreno de quase 1 hectare, a piscina e a garagem. Mesmo assim, nada foi encontrado. Sem um corpo, a polícia seria obrigada a libertar Ian Stewart. Porém, um comentário aparentemente insignificante de uma vizinha mudou completamente o rumo da investigação. A área permanecia isolada como cena de crime. Um gerador fazia tanto barulho que os moradores mal conseguiam dormir. Os policiais já estavam encerrando as buscas e se preparando para ir embora quando a filha da vizinha comentou casualmente:
Vocês olharam o outro poço? Até aquele momento, os investigadores haviam drenado o tanque séptico principal da propriedade, mas havia um segundo reservatório. Um antigo poço de dejetos localizado embaixo da garagem. Um jipe estava estacionado exatamente sobre a tampa de um alçapão. O veículo foi removido. Os policiais abriram a tampa e encontraram um antigo poço de dejetos. Lá dentro, encontraram o corpo de Helen. Ao seu lado estava Boris, o pequeno dachshund que Helen tanto amava. O corpo de Helen foi encaminhado para exame de necropsia. Os médicos concluíram que ela havia morrido por sufocamento. No entanto, não foi possível determinar se Helen morreu antes de ser lançada no poço ou se ainda estava viva quando foi abandonada ali. Essa possibilidade torna a história ainda mais aterrorizante. A necropsia também revelou a presença de zopiclona, um medicamento para dormir. Helen nunca havia recebido prescrição desse remédio. Quem possuía a receita era Ian Stewart. Meses antes do crime, Ian começou a colocar zopiclona no café da manhã de Helen. Ele triturava os comprimidos e misturava aos ovos mexidos. Ao longo das semanas, Helen passou a pesquisar na internet frases como: "Por que continuo dormindo o tempo todo? E por que adormeço durante a tarde?" No dia do seu desaparecimento, Helen passou a manhã pesquisando locais para o casamento e enviando e-mails. Em algum momento, entre 10h51 e 14h30, Ian a dopou novamente, antes de sufocá-la. Depois, escondeu seu corpo no poço sob a garagem. Em seguida, lançou Boris no mesmo local. Foi um crime de extrema crueldade. Após 7 semanas de julgamento e apenas 6 horas de deliberação, em 22 de fevereiro de 2017, o júri declarou Ian Stewart culpado pelo assassinato de Helen Bailey. Ele recebeu uma pena mínima de 34 anos. Após a condenação, os investigadores voltaram sua atenção para outro caso: a morte da primeira esposa de Ian, Diane Stewart, em 2010. A morte de Diane foi inicialmente tratada como uma complicação natural de epilepsia. Ian alegou que a encontrou desmaiada no jardim após voltar de uma viagem. O corpo de Diane foi exumado e análises provaram que ela foi estrangulada. Ian foi julgado pelo assassinato de Diane em 2022 e recebeu uma sentença de prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Depois de perder o marido que amava, Helen Bailey transformou a própria dor em esperança para milhares de pessoas. Foi justamente durante essa jornada, tentando reconstruir a vida ao lado de outro viúvo, que acabou encontrando o homem que tiraria tudo dela. O lugar onde buscou recomeçar acabou sendo também o lugar onde sua história terminou.